Inserindo tabela. O primeiro passo para inserir uma tabela é definir onde ela será inserida. Neste nosso exemplo, eu quero inserir uma tabela aqui no capítulo 2, logo abaixo desse texto. Então, para isso, eu vou posicionar o cursor aqui nesta parte onde a tabela será inserida. Para facilitar o entendimento, nós vamos tentar criar uma tabela similar a essa. E para iniciar, então temos que contar quantas linhas e quantas colunas tem essa nossa tabela modelo. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Colunas, 1, 2, 3, 4 colunas. Então agora, para inserir a tabela, basta ir aqui na faixa de opções no menu Inserir, opção Tabela, e aqui neste grid definir a quantidade de colunas e de linhas que nós precisamos. Enfim, uma tabela de 4 colunas e 6 linhas. É só dar um clique e a tabela será inserida. Observe que quando estamos dentro de uma tabela, aparece para nós aqui na faixa de opções mais dois menus, o Design e o Layout, referente à tabela selecionada. Então, aqui na parte de Design, conseguimos alterar o estilo, definir cor de célula, linha ou coluna, modificar a espessura das bordas e aqui no Layout nós conseguimos excluir e incluir linhas e colunas, ajustar a largura e altura das nossas linhas e colunas, bem como algumas opções de alinhamento. E lembrando que para navegar entre as células de uma tabela, basta clicar dentro da célula desejada ou navegar com as setas direcionais do teclado. E agora, para iniciar o nosso trabalho, deixando a nossa tabela similar à nossa tabela modelo, nós vamos remover a divisão de colunas da nossa primeira linha. Para isso, basta selecionar a linha e, em seguida, escolher a opção Mesclar células. Observe que não temos mais a divisão de colunas na primeira linha. Outra formatação dessa primeira linha é aumentar a altura. Para isso, eu posso posicionar o ponteiro do mouse na divisão das linhas, clicar, segurar e arrastar. Observe que nós aumentamos a altura. Também podemos redimensionar aqui por esta opção, aumentando ou diminuindo a altura. Observe também que a nossa primeira linha ela está com uma cor laranja. Então, para isso, nós vamos aqui no menu Design e escolhemos a opção de cor que nós desejamos. Em seguida, observe também que essa coluna ela também está mesclada. Então, seleciono, clico, seguro e arrasto. Venho no menu Layout e escolho a opção Mesclar. Ainda em relação à formatação da tabela, observe que esta coluna ela está um pouco mais fina, bem como essas duas colunas também estão um pouco mais finas. Esse ajuste ele pode ser feito manualmente, como eu estou fazendo agora, ou também pode ser feito através desta opção. Agora está faltando inserir o texto na tabela. Como eu já tenho uma aqui de exemplo, eu vou copiar e colar o texto e fazer os ajustes de formatação necessários. Neste caso, observe que esse texto ele está centralizado tanto na horizontal quanto na vertical. Então, nós vamos utilizar esta opção, a linha na horizontal e na vertical ao mesmo tempo. Aqui nesta coluna, nós temos esse texto Export, onde eu também vou copiar, mas observe que ainda vai ficar faltando mudar a direção desse texto. E para isso, nós selecionamos e escolhemos esta opção aqui no menu Layout. Clico uma vez, clico a segunda vez e agora é só alinhar no centro. Por fim, temos aqui essas outras colunas, onde eu vou copiar e colar todo o texto de uma vez e vai ficar faltando aqui só o alinhamento no centro desses títulos. Observe também que a nossa tabela ela ficou maior em relação à largura se comparada com o nosso exemplo. Então, neste caso, eu vou ajustar aqui um pouco essas colunas
para que elas também fiquem um pouco menores e, por consequência, a nossa tabela também ficará um pouco menor. E para alinhar essa tabela no centro da nossa página, nós vamos clicar com o botão direito, clicar em propriedades da tabela e em seguida definir o alinhamento centralizado. Observe que agora nós temos uma tabela muito similar à nossa tabela modelo. Se eu quisesse deixar exatamente igual, bastava ver exatamente qual é a largura de cada coluna, clicando na coluna e verificando aqui no layout qual é a largura exata de cada coluna. Neste caso, nós queremos só deixar similar, então está pronto o nosso trabalho. Então é isso, trabalhamos a inserção de tabelas. Até o próximo vídeo.